Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária 1. Hoje nós vamos falar dos primeiros tópicos da apostila de vocês. Acredito que todos já baixaram, já deram uma leitura prévia, tendo em vista que o material já foi disponibilizado anteriormente exatamente para isso, para vocês irem se inteirando mais dos conteúdos da disciplina. Então, como eu já falei para vocês, essa disciplina ela tem uma continuidade, são duas disciplinas na verdade. Temos a 1, que é essa que nós temos nesse período, e posteriormente teremos a Administração Financeira e Orçamentária 2. E quando a gente fala em finanças, na parte de gestão financeira, nós sabemos que há uma complexidade muito grande envolvida em todo esse processo, principalmente quando nós aplicamos essa gestão financeira no setor público, onde o nível de atenção, o nível de cuidado em relação às decisões que são tomadas, a como os recursos são aplicados e como você vai fazer a prestação de conta desses recursos, exige um critério bastante rigoroso, tendo em vista algumas auditorias que esses órgãos passam. Trazendo para o lado da privada, a complexidade, a rigidez, ela também ocorre, até mesmo porque quando a gente fala em finanças, nós vamos estar trabalhando com valores, com um montante financeiro da empresa, e nós sabemos que as empresas elas têm um propósito, normalmente elas comercializam algum tipo de produto ou serviço, e no geral elas querem o quê? Querem ter lucro. Então é exatamente a gestão financeira que vai fazer, gerir esses recursos para a empresa de fato estar produzindo riqueza, se mantendo firme, se mantendo competitiva e, é claro, aumentando o seu valor de mercado. Então, o que é essa gestão financeira? Qual é o conceito de gestão financeira? Nós podemos pegar um conceito simples e até fácil de internalizar. É claro que vocês podem achar esse conceito em outros materiais com outras palavras, mas simplificando esse conceito. Gestão financeira é o conjunto de procedimentos e ações administrativas vinculadas à análise, controle e planejamento de todas as ações financeiras de uma empresa. Ou seja, ela está centrada exatamente nessas três principais atividades: analisar, controlar e planejar as ações financeiras de uma determinada empresa. É por isso que às vezes essa gestão financeira ela é tida como um dos campos da administração mais desafiador, tendo em vista que ela exige uma análise bastante minuciosa dos passos que se pretende ter dentro da empresa, até mesmo porque é uma tomada de decisão, onde essa decisão foi feita com uma análise não tão criteriosa, onde essa decisão foi feita, de certa forma, de maneira baseada somente em achismo, onde não se teve um planejamento adequado, não se teve uma análise efetiva do que devia ser feito. Então, aí nós podemos implicar, podemos perceber que isso pode envolver risco, isso pode trazer um risco, principalmente o risco financeiro. Então, quando a gente fala exatamente dessa tomada de decisão e quando isso envolve a possibilidade de prejuízo para a empresa, deve-se ter uma atenção redobrada, até mesmo porque essa tomada de decisão ela vai ter um alcance, ela vai impactar em toda a esfera da empresa. Então, aí eu vou estar trabalhando com um impacto que pode ser positivo ou negativo, mas no geral, se for uma tomada de decisão que não teve essa análise técnica, é muito mais fácil que haja um impacto negativo, e isso vai impactar nos funcionários, no caso os colaboradores, e também nos proprietários da empresa, que podem não ficar satisfeitos, que podem ter um prejuízo baseado nessa tomada de decisão. Ainda que, falando a respeito de gestão financeira, é interessante ressaltar que o critério técnico ele deve estar sempre norteando essa tomada de decisão, até mesmo porque a gestão financeira ela ocorre em todas as organizações. É preciso que haja essa gestão. E quando a empresa ela contrata uma pessoa, contrata um gestor, no caso você, para gerenciar essa empresa, ela está acreditando no seu potencial, está acreditando que você realmente tem toda essa formação técnica para estar fazendo essa gestão.
É importante destacar que, embora essa gestão financeira ocorra em todas as empresas, independentemente do porte, se é uma empresa pequena, micro, se é uma grande empresa, é necessário destacar que nem sempre essa gestão é feita por administradores, por gestores financeiros, que muitas vezes isso pode ser feito pelo próprio dono, por alguém da família, mas que de certa forma essa pessoa, ela muitas vezes ela até consegue fazer uma gestão mais simples, mas podendo chegar ao ponto em que ela não vai ter o conhecimento necessário para estar, de certa forma, fazendo essa gestão. Inclusive, a ausência desse conhecimento é um dos fatores que acaba prejudicando o crescimento da empresa. Então, é necessário destacar que, embora seja uma parte muito importante da empresa, nem sempre essas empresas vão ter a sensibilidade, vão ter o cuidado de fato contratar alguém com a formação técnica, alguém que de fato entenda para fazer isso. É importante, ainda sobre a gestão financeira, como ela trata exatamente, ela lida diretamente com os recursos. O gestor financeiro, a pessoa que faz essa gestão, dependendo de como é o porte da empresa, qual o volume de produtos, de serviços que ela comercializa, quanto de recurso ela tem, é preciso ter ciência que muitas vezes esse gestor ele vai precisar de uma equipe que dê ali todo o suporte, que ajude ele exatamente com as atividades inerentes de um setor financeiro, até mesmo porque quando eu estou lidando com os recursos financeiros da empresa, eu posso ter aí uma grande possibilidade de fazer aplicações corretas, assim maximizar o meu lucro, assim aumentar o valor da minha empresa, como ao mesmo tempo não ter tanto sucesso em algumas decisões e acabar apenas mantendo estável o volume de lucro, ou até mesmo tendo prejuízos. O prejuízo ele não pode ser, de certa forma, ignorado, porque esse risco ele existe, ele é real e vai estar bastante vinculado não somente com o processo de tomada de decisões, mas também com fatores externos que podem ou não ocasionar ou aumentar as possibilidades desse prejuízo ocorrer. Ou quando a gente fala em gestão financeira, é sempre importante também ter em mente que é preciso levar essa análise que a gente faz, ela também deve contemplar fatores externos, principalmente no mercado financeiro, onde hoje praticamente está integrado com esses fatores externos. Então, tenho que ter um conhecimento a respeito da área que eu estou atuando, quem são meus concorrentes, como é que está o mercado lá fora, dependendo de como é a comercialização. Quando eu digo lá fora, é no próprio exterior, tendo em vista que a globalização hoje, nós sabemos que determinados acontecimentos, determinados eventos em um outro país podem impactar diretamente a economia aqui no Brasil. Então, como eu estava falando para vocês, a gestão financeira ela deve primar para aumentar esse lucro, multiplicar a riqueza ou pelo menos se manter estável quando em período de recessão. Então nós sabemos que pode ocorrer uma determinada crise econômica e nessas crises geralmente há redução do lucro. Então é o ideal que o gestor financeiro ele tenha exatamente o cuidado de pelo menos manter o lucro constante, já que muitas vezes durante uma crise não é possível fazer essa ampliação de lucro e assim evitar que esse lucro decline, que decaia. Então, numa determinada crise é melhor manter do que perder, tendo em vista que o crescimento ele fica realmente comprometido devido a fatores que não estão no poder de decisão, que não estão ligados internamente à própria empresa. Falando de gestão financeira, nós sabemos que ela anda bastante atrelada ali, bastante próxima do capital da empresa, que é exatamente esse capital que vai financiar novas aquisições, buscar crescimento, ser investido em campanhas de marketing ou de um novo produto. Então esse capital, de certa forma, ele precisa estar sendo trabalhado de forma que ele venha a crescer e assim possibilitar todo esse investimento. Por quê? Porque se eu não tenho esse capital, se eu não tenho esse capital, se eu não consigo potencializar esse capital, eu vou acabar não conseguindo fazer novos investimentos, eu não vou ter novos produtos, não vou ter a ampliação da qualidade de um determinado produto ou serviço e não vou conseguir, de certa forma, crescer, aumentar o valor da minha empresa.
O gestor financeiro, pessoal, ele deve assegurar que este capital esteja disponível nos momentos certos e ao menor custo. Isso quer dizer que, sem isso, se eu não tiver esse capital para ser investido nesse momento, e um investimento que não me custe tanto, fica complicado a empresa sobreviver. A empresa, de fato, ela precisa de ter esse capital para estar mantendo ela aí forte, assegurar a sobrevivência dela no mercado. Ainda sobre gestão financeira, é interessante destacar que devido a esse cenário tão instável que a gente vive, onde mudanças, fatores externos acabam impactando a sobrevivência da empresa, acabam impactando uma área tão delicada como as finanças, é necessário que o gestor financeiro, que o administrador financeiro, ele tenha exatamente uma análise bastante técnica, uma análise bastante criteriosa, tenha muito cuidado em relação à sua tomada de decisão. É por isso que é muito importante que, de fato, a empresa procure fazer contratação baseada no critério técnico de pessoas que realmente têm essa formação, de pessoas que já tenham vivência ou não, porque a pessoa ela pode também entrar num programa de training, onde ela vai aprender lá dentro da empresa, mas a formação técnica é muito importante para, de fato, conseguir fazer uma tomada de decisão mais assertiva. É claro que a possibilidade de erro existe, no entanto, quando eu trago de fato um administrador para fazer essa gestão, eu já estou aí dando os primeiros passos para minimizar qualquer erro, para diminuir essa possibilidade de erro. Sobre esse cenário de estabilidade que eu estava falando anteriormente, no tópico anterior, a gente não pode ignorar a globalização, que já está bastante presente, já faz muito tempo que está presente, principalmente no cotidiano empresarial. Então, quando eu falo de globalização e finanças, a gente sabe que fatores externos, como a própria alta do dólar, acabam impactando a nossa empresa. Então, isso faz com que o gestor financeiro, com que ele tenha uma postura de aprendizado constante. Então, é preciso, de fato, realmente, muitas vezes, estar, ao mesmo tempo que você trabalha, você está inserido num ambiente onde a formação ela é contínua, onde cada dia vai ter algo novo para aprender, até mesmo porque quando a gente fala de gestão financeira, nós sabemos que os mercados financeiros são voláteis, muitas vezes a gente vai dormir com um cenário e acorda com outro, então eu tenho aí possíveis aumento da taxa de juros, redução da taxa de juros, eu tenho aumento do dólar, eu tenho um produto que se desvaloriza muito rápido, e tudo isso acaba trazendo novos desafios para as finanças da empresa, para o gestor financeiro. Esse próprio dinamismo que o mundo se encontra, essas mudanças rápidas, ao mesmo tempo, elas podem trazer muitas oportunidades, no entanto, a sua análise ela deve ser bem rígida, bem criteriosa e constante, porque do mesmo jeito que esse dinamismo pode trazer oportunidades, ele também traz desafios. Esses desafios, eles chegam independentemente das empresas estar preparada ou não para eles. No entanto, o modo como você administra esses desafios acaba sendo um fator aí decisivo para a forma como a empresa vai sair dessa incerteza, desse possível problema ou desafio que apareceu para você enquanto gestor. E aí eu reforço a necessidade de fato ter uma equipe apoiando ali toda a gestão financeira da empresa. Afinal de contas, quando eu tenho uma equipe, eu consigo direcionar atividades para pessoas diferentes e assim conseguir administrar essas atividades, descentralizar essas atividades do gestor e isso acompanhar as etapas com que essas atividades estão sendo desenvolvidas pela equipe. É importante destacar também que muitas vezes o administrador financeiro ele vai ser confundido com o próprio contador. Muitas vezes as empresas acabam fazendo exigências que de certa forma estão fora aí do campo de atuação, estão fora das responsabilidades. Então é um profissional que realmente é demandado, é um profissional que realmente é muito desafiado e por isso a importância da equipe e da qualificação contínua. Estudar todos os dias, principalmente os fatores, as notícias, os acontecimentos que estão relacionados com essa área.
O administrador financeiro, um tópico que eu coloquei aqui, inclusive eu vou estar compartilhando esse slide com vocês. Os administradores financeiros estão incumbidos da responsabilidade primária de maximizar o preço e o lucro da empresa e manter o risco o mais baixo possível. Então, manter esse risco o mais baixo possível é uma das atividades que, de certa forma, torna-se desafiadora, porque esse risco, como eu já venho falando, como eu já falei atrás, ele vai estar bem atrelado com mudanças que são externas à empresa. Outra incumbência do administrador financeiro é determinar quais investimentos resultarão em lucro mais elevado e no menor risco. Então, numa empresa onde ela deseja investir numa nova filial, num novo produto, numa aquisição, o administrador financeiro ele é um elemento-chave que ele vai participar dessa determinação, buscando ali, através daquela análise, planejamento e controle de toda aquela parte técnica que eu venho batendo aqui nesse vídeo para vocês, conseguir direcionar os proprietários da empresa para fazer a melhor aquisição possível, para que essa aquisição de fato traga ganhos, traga benefício, traga lucro e diminua esse risco. É outra das principais incumbências que você, enquanto gestor financeiro, vai estar investindo o seu tempo. Em relação a essas políticas de investimento, além de ser desafiadoras, elas também trazem situações que muitas vezes pode ser administrada de maneira mais positiva se você já tiver se apropriado de um conhecimento mais prévio a respeito disso. Então, está pensando em fazer uma nova aquisição, fazer um investimento, procura ler, procura fazer um estudo de caso, procura se inteirar, até mesmo aprender com os seus concorrentes, para saber como é que foi essa negociação, como que é a aceitação desse novo produto, como que é a área onde você planeja abrir uma filial, onde você planeja fazer uma instalação. Então, tudo isso são dicas que podem facilitar essa tomada de decisão. E outra coisa que é interessante também no cotidiano da gestão financeira, mais especificamente do administrador financeiro, é que frequentemente eles são apanhados aí no meio de uma tomada de decisão que envolve entre agradar credores e agradar os proprietários da empresa. Nós sabemos que muitas vezes a empresa ela pode ter um aumento de lucro, uma redução ou só se manter estável. Muitas vezes os credores eles acabam impondo restrições às empresas. Para vocês terem uma ideia, a força do credor é tão grande em uma determinada empresa que muitas vezes ele é capaz, inclusive, de conseguir barrar o pagamento dos dividendos. No caso, quando os lucros forem baixos, muitas vezes o credor ele consegue, inclusive, fazer com que o administrador financeiro, o gestor financeiro, não repasse os dividendos para os proprietários, tendo em vista que, numa tomada de decisão onde o administrador ele se vê obrigado a escolher entre quem pagar, o credor ou o proprietário, no caso com a divisão do lucro, provavelmente ele vai ser mais tendencioso a pagar os credores, tendo em vista que ele vai precisar novamente desses credores numa data futura, numa atividade futura. Então é quase sempre que ele vai escolher pagar os credores. E para finalizar, nós temos um tópico que é como a gestão financeira deve funcionar. Não tem uma receita prática, uma receita fácil, uma receita já prontinha para você fazer. Então, é elaborar um planejamento de acordo com a realidade do seu negócio. Você tem que conhecer o seu negócio, conhecer seus produtos, suas atividades, sua região, e assim planejar como é que vai ser a sua atuação. Implementar um orçamento, pessoal. Orçamento, inclusive, vamos ter um vídeo só sobre isso. O orçamento é um elemento que permite uma visualização global do negócio e garante a possibilidade de identificar quais setores ou atividades são mais importantes, quais requer mais atenção, quais requer maior investimento. Então, o orçamento é um instrumental imprescindível para a gestão financeira. A outra dica é utilizar ferramentas financeiras, como o fluxo de caixa, e também vamos ter um vídeo só sobre isso. Alguns programas especializados para atividades financeiras e também a automação de algumas atividades. Um gerenciador financeiro que lhe permita automatizar algumas atividades. Assim você já vai ter mais tempo para ser investido em uma atividade que de fato requeira
uma maior análise de você enquanto gestor ou da sua equipe. Então, nós estamos finalizando aqui o nosso vídeo. Vou pedir que vocês se aprofundem sobre esse assunto, tanto na apostila quanto em outros materiais. E dúvidas, sugestões, vocês já têm os meus canais de comunicação, é só entrar em contato. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.